Glória a Deus, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que alegria poder estar com vocês aqui nessa manhã, adorando e glorificando o nome do Senhor. Aproveitando que os irmãos estão de pé, abra sua Bíblia comigo. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 9. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 9. Enquanto os irmãos procuram, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de nós estarmos aqui, juntamente com vocês nesta manhã, nesse encontro de jovens, e eu tenho certeza uma manhã que nos direcionará, algo que o Senhor fará no nosso meio, que já está fazendo, continuará movendo e operando, que nos dará uma nova perspectiva para nós sairmos daqui, deste encontro de jovens nesta manhã, crendo em algo novo que Deus quer fazer. Que Deus abençoe vocês. Uma alegria estar aqui com o pastor Marciano, como nós já comentamos um pouquinho ontem. Tive a alegria de poder fazer a escola missionária EMETEC no ano de 2015 e morar com ele lá em Montevidéu. E agradeço sempre a Deus pela vida do pastor Marciano, a Miriam, Gonçalo, a Suelen, que tiveram muita paciência comigo, né? Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Muito obrigado por tudo, pastor. Essa igreja que toda vez que a gente vem aqui abraça a gente, nos abençoam também lá na Espanha. Que Deus continue abençoando os irmãos. Presbítero Luiz Carlos, que é o líder de jovens aqui, que Deus te abençoe junto com o Bernardo, as esposas, as famílias. Que Deus abençoe todos vocês. O nosso superintendente de jovens, todos os líderes, irmãos, amigos, pastor Roberto. Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Aos jovens da EMETEC, uma alegria estar com vocês também aqui nesses momentos que nós vamos poder estar mais juntos. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. A Amanda, que está no desafio missionário, que Deus abençoe. Vamos estar orando pela vida da Amanda com certeza, em nome de Jesus. E que Deus bendiga nossos irmãos uruguaios. Aleluia. Oh, irmãos, ajuda-me aí, Deus bendiga a irmã Stephanie, que está em vivo também. Irmã Stephanie lá de Oviedo, jovem da nossa igreja, os irmãos que estão acompanhando, um abraço a todos em nome de Jesus. Meus irmãos, você está feliz de estar nesta manhã aqui? Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 9, versículo 1, vamos ler a seguir. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Versículo 6. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e toda a casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Amém? Feche os seus olhos uma vez mais. Pai, tu és o dono de toda a palavra. Que nessa manhã nós possamos ser despertados pelo teu Espírito Santo. Como Paulo, escrevendo aos Colossenses,
disse, nós pedimos nesta manhã: abre a porta da palavra, fala conosco, ativa-nos, direciona-nos, impulsiona-nos, e que nós possamos sair daqui crendo em algo sobrenatural que virá sobre nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Tome seu assento adorando Jesus. Meus irmãos, antes de nós entrarmos na palavra de Deus, como o pastor Marciano comentou, nós estamos desenvolvendo um trabalho missionário. Já vão se cumprir 4 anos na cidade de Oviedo, que fica no norte da Espanha, perto da fronteira de Portugal. E nós estamos ali no continente europeu. Para os irmãos que não sabem, Espanha hoje tem menos de 2% de cristãos. É uma realidade que tem tomado a Europa. A Europa hoje é considerado um continente pós-cristão, um continente que um dia conheceu Deus, enviou missionários ao mundo inteiro. Hoje está clamando por missionários, clamando por pessoas que possam ir até lá. Me chamou a atenção que a Amanda disse que lá nessas regiões onde o evangelho é carente, não tem pessoas para pregarem o evangelho. Se você for na Espanha hoje, e eu falo da Espanha porque com conhecimento de causa, e você falar que você é evangélico, eles não vão saber o que é. Eles conhecem os cristãos católicos, mas não conhecem os cristãos protestantes, evangélicos. É uma realidade que tem tomado o continente europeu, sem falar do islamismo que tem tomado a Europa. Hoje França tem 40% da sua população islâmica, muçulmana, e hoje pregar o evangelho em algumas regiões da Europa também é um desafio muito grande. Corremos risco de vida. Já fiz cultos onde nós estávamos dentro de um salão pequeno na igreja, sem microfone, sem som, tudo fechadinho para não incomodar ninguém, não ter risco nenhum, e os vizinhos com vassouras batendo nas paredes, ameaças de irmãos que não entenderam a importância de nós pregarmos o evangelho. Infelizmente, pessoas que ainda não tiveram um encontro com o Senhor, ameaçando de chamar a polícia, fechar a igreja, e aquela pressão, não somente psicológica, mas também espiritual, ali, a gente tentando adorar a Deus, inúmeros desafios. Eu peço a vocês que orem por nós, orem pela Amanda, orem por nós, orem pelos missionários. Nós precisamos entender que já não é mais tempo de nós nos acomodarmos dentro de 4 paredes, ouvindo a palavra, nos alimentando, mas recebemos o alimento, e agora nós temos que levar alimento para aqueles que também precisam. Ore por nós. Nós estamos, como eu já disse, no norte da Espanha, que é a região menos evangelizada da Espanha, o estado de Astúrias. Então, todas as vezes que os irmãos dobrarem os joelhos, ore pelo Marcelo, pela Carol, pelo Zion, pela igreja do Senhor Jesus, para que o Senhor traga um avivamento poderoso, porque a partir dali muitas coisas podem suceder. Nós conseguindo implantar uma base missionária forte no continente europeu, nós podemos ter mais facilidade de alcançar nações que estão fechadas, como Marrocos, que é bem pertinho da gente ali, e outras nações que precisam de Jesus. Ore por nós. Como o pastor também disse, nós temos uma escola missionária na nossa igreja, na base missionária em Trofa, Portugal. E nós vamos ter essa escola missionária no mês de julho. Se você quiser participar dessa escola, que vai durar 15 dias, pastor Marciano, se Deus assim permitir, vai estar lá abençoando a gente, e vai ser muito bom tê-lo conosco. Se você quiser participar, entre em contato conosco, pesquise lá Ame Europa, e você vai ter diversas informações. Qualquer dúvida também pode perguntar para a gente aqui no fim do culto, e seria uma alegria muito grande poder te receber, ver essa realidade missionária e também poder ser um instrumento de Deus na vida de pessoas que precisam. Amém? Meus irmãos, o Senhor trouxe ao meu coração essa passagem bíblica que tem muito para nos ensinar nessa manhã. Eu tenho alguns minutos ainda, e eu quero refletir com vocês a respeito do neto do rei Saul, filho de Jonatas, Mefibosete. Todos nós praticamente já ouvimos muitas mensagens a respeito de Mefibosete, reflexões, coisas que nos fazem
entender que precisamos ser curados e que não importa o lugar onde nós estejamos, Deus sempre tem poder de nos alcançar, de nos tirar de onde estamos e de nos trazer de volta para o lugar que Ele quer. Mefibosete nos ensina muitas lições, só que nós, olhando para a vida de Mefibosete, nós percebemos que Mefibosete representa muitas vezes a nossa história. Quando nós lemos este texto bíblico, no capítulo 9 do segundo livro do profeta Samuel, nós nos identificamos com Mefibosete em alguns aspectos. A Bíblia já diz que Mefibosete estava numa cidade chamada Lodebar. Lodebar significa terra estéril, um lugar que não dá frutos, um lugar que não tem frutificação, que não gera, um lugar onde Mefibosete estava isolado, praticamente sozinho. Depois de inúmeros eventos que nós vamos pontuar aqui nessa manhã, esta criança que foi para Lodebar e esteve aproximadamente 20 anos lá, tem algumas marcas que nos identificam, e eu quero meditar com vocês a respeito dessas marcas que Mefibosete manifesta estando neste lugar estéril. Muitas vezes nós vivemos tempos de esterilidade, tempos que nós não geramos frutos, tempos que nós temos dificuldades em determinadas áreas da nossa história, e nós olhamos para o lado, nós temos uma percepção que nós estamos realmente em Lodebar. Parece que as coisas não acontecem mais, só que o Espírito Santo quer te falar nesta manhã, quer chamar a tua atenção nesta manhã, porque você pode ser tomado por este lugar, tomado por cargas, pesos, marcas, traumas, mas Ele ainda assim tem poder de te chamar de volta e de te restaurar por completo. Deus sabe que se você sair daqui nessa manhã curado, você será um instrumento poderoso nas mãos do Espírito Santo. Deus sabe que se você sair de Lodebar nesta manhã, você será luz para a sua casa, um instrumento para a sua família. Algo poderoso Deus fará através da sua história e alcançará todos aqueles que estão na sua volta. Por isso Ele te chama nesta manhã, por isso Ele quer abrir os nossos olhos, quer tirar estas amarras e nos fazer livres. Observe comigo. Mefibosete tinha algumas marcas que tocaram a vida dessa criança que cresceu em Lodebar. Primeira marca que Mefibosete tinha, um trauma familiar, a perda, o luto. Todos nós conhecemos a história do rei Saul, que começou bem, mas terminou mal. Começou bem, perto de Deus, chamado, escolhido para ser o primeiro rei de Israel, mas se afastou de Deus, perdeu a sua comunhão com o Senhor, perdeu o temor, e agora o seu fim foi um fim trágico. Ele tira a sua vida, por causa de uma decisão precipitada, decisões que levaram ele a chegar neste lugar de morte. Não somente Saul sofreu, senão que também toda a sua família. Mefibosete era neto de Saul. Saul e Jonatas morrem no mesmo dia, e agora essa criança, que não tem culpa de nada, tem que fugir, se esconder, porque perdeu o seu avô, o seu pai. Ele sofre um luto, um trauma familiar, perdeu as suas referências no mesmo dia. Talvez você está aqui nessa manhã, e no decorrer desse fim de ano, início de ano, você está marcado por um luto que tem roubado sua fé, marcado por perdas de referências, pessoas que te deixaram, pessoas que te abandonaram, referências que você perdeu no meio da caminhada, e agora esta marca está tocando e carregando o seu coração. Perdas de pessoas importantes na sua trajetória. Nós sabemos que a única certeza da vida é do dia que nós nascemos. A partir deste dia é o dia que nós vamos morrer, se Jesus não voltar. É a certeza que nós temos. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, não sabemos o momento, mas todos nós estamos numa fila invisível da morte. Para uns falta muito, outros falta pouco, e talvez para nós já estamos mais perto do que nós imaginamos. Só que Mefibosete foi marcado por esta perca, coisas que sucederam, um trauma
familiar, uma orfandade forçada. Ele teve que aprender a lidar com as perdas. O segundo trauma, a segunda marca de Mefibosete, a partir de um trauma familiar, foi um trauma físico. A partir da notícia que ele recebe que seu avô, seu pai haviam sido mortos, haviam morrido no meio de uma batalha. Mefibosete é tomado por uma ama, uma cuidadora, e a Bíblia diz que ele vai ser puxado para que subisse num cavalo para fugir. Só que Mefibosete cai, e ele fica aleijado de ambos os pés. Já não bastava um trauma familiar, a perca das referências. Agora Mefibosete também tem que lidar com um trauma físico, um problema de saúde, um problema que tirou sua capacidade de andar, que levou ele a viver uma vida dependente, que levou ele a viver uma vida inteira pedindo favor dos outros. Talvez você está aqui nessa manhã carregado de traumas familiares, mas também de traumas físicos, enfermidades que estão atormentando sua alma, enfermidades que estão fazendo você viver uma vida dependente de pessoas, porque você não consegue realizar aquilo que você quer. Enfermidades que estão roubando a alegria do seu coração. Começa o dia bem, mas não termina bem, porque as dores tomam conta do seu corpo. Mefibosete passa por um trauma físico também. Terceiro trauma de Mefibosete, mais do que um trauma familiar, mais do que um trauma físico, Mefibosete também passa por um trauma social. Observe bem, ele morava num palácio, e agora ele está indo para Lodebar. Lodebar, comparado com o palácio, o que era? O palácio, um lugar cercado de pessoas, de servos, pessoas que estavam ali para servir Mefibosete. Agora ele vai para um lugar, aleijado de ambos os pés, sem as suas referências, e ele não tem ninguém para cuidar dele. Agora ele tem que aprender a lidar com o isolamento, ele tem que aprender a lidar com a solidão, ele tem que aprender a não ter mais pessoas para estarem perto dele, perguntando se ele precisava de alguma coisa, tendo suas deficiências, tendo que lidar com o luto, tendo que aprender a trabalhar as perdas no seu coração. Agora ele está sozinho na casa de Maquir. Talvez você chegou aqui nessa manhã dizendo: Deus, eu estou no meio dessa igreja, está cheia de gente, eu já cantei, eu já adorei a Deus, mas eu me sinto tão só, me sinto tão sozinho, mesmo no meio de tantas pessoas. Esse sentimento tem assolado a minha alma. Deus, nessa manhã, quer te tirar deste lugar. Essas marcas estão te aprisionando, e o Espírito Santo quer nos curar. Um trauma familiar, um trauma físico, um trauma social, mas também, em quarto lugar, um trauma emocional. Quando ele chega diante do rei Davi, no versículo 8 que nós lemos, Mefibosete vai usar uma expressão que vai manifestar aquilo que ele sentia, a visão que ele tinha dele mesmo. Ele diz: quem sou eu senão um cão morto? Era a visão que ele tinha dele mesmo, por causa de um luto, por causa de um trauma físico, por causa de um trauma social. Agora Mefibosete também tinha traumas emocionais, complexos que estavam atormentando Mefibosete. Já não bastava depender dos outros, ele tinha uma leitura errada de si mesmo. Nessa manhã, existem pessoas que entraram assim aqui, pessoas que estão marcadas por complexos de inferioridade, mulheres lindas que se olham no espelho, mas não se veem assim, homens, rapazes bonitos que se olham no espelho, mas não se veem dessa maneira, pessoas que são criadas à imagem e semelhança de Deus, mas não conseguem se amar como uma imagem e semelhança de Deus. E Deus, nesta manhã, quer trazer você de volta para o lugar aonde você é livre, para voltar a se amar. Marcados por traumas emocionais, depressões que têm batido na porta do seu coração nesse fim de ano, início de ano, ansiedades, crises que vêm
sobre seu coração, que tem roubado o seu ânimo de servir a Deus. Cultos que você não vai, e Deus sabe que é por causa desse problema emocional que você tem tentado esconder. Só que nessa manhã não adianta mais esconder. Deus quer nos visitar, e Ele quer nos curar, porque Ele sabe que se você sair deste lugar de prisão, você será o filho que Ele chamou para ser, e a filha que Ele chamou para ser. Além de um trauma emocional, Mefibosete também tinha um trauma pelo tempo perdido. Observe bem, a Bíblia diz que ele esteve 20 anos em Lodebar. Nós temos percepções difíceis a respeito desse trauma. Mefibosete fica 20 anos em Lodebar, em uma situação de miséria. Imagine a mente de Mefibosete. Eu perdi tanto tempo. Eu lembro da casa do meu avô, da casa do meu pai. Eu não precisava viver aqui. As circunstâncias me levaram a estar da maneira que eu estou. 20 anos ele esteve lá. Pessoas que entraram aqui nesta manhã, carregando estas marcas. Marcas, a sensação que o tempo passou, mas a gente não cresceu como deveria crescer. A sensação que já se passaram anos, mas o ministério não frutificou da maneira que Deus quer que frutifique. Uma sensação que falta algo, perdemos tempo, tomamos decisões erradas. Esta sensação que vem roubando a paz e a alegria de servir ao Senhor. Só que nessa manhã, o Senhor quer nos tirar deste lugar. Nesta manhã, Ele quer nos arrancar daí. Sexta marca de Mefibosete, um trauma financeiro. Com todas as condições no palácio, agora Mefibosete não tinha condição nenhuma. O que isso pode gerar no coração de alguém? Duas coisas no mínimo. Primeiro, a vontade de ter tudo. E segundo, o cuidado de não gastar mais do que deve ser gasto. Ser miserável. Um trauma financeiro mexe conosco. Pessoas que viveram tempos de dificuldade financeira podem ter esses dois sintomas. Ou vai gastar mais do que deve, ou vai gastar muito menos do que deve. Só que Deus quer tirar este complexo, esse trauma de nós. E quer fazer o nosso coração ser livre. Sabe quando a história de Mefibosete começa a ser transformada? Quando Davi está no palácio caminhando, e ele se lembra, e quero que você coloque atenção nisso, e ele se lembra de uma aliança que ele havia feito com Jonatas. Nós estamos aqui nesta manhã, não por alianças que foram feitas com homens. Nós estamos aqui nesta manhã, como disse o escritor aos Hebreus no capítulo 7 e 8, uma aliança superior, a aliança do Calvário. Lodebar pode ter sido o lugar que você esteve carregando estas 6 marcas até o dia de hoje. Só que tem uma aliança que tem poder de romper estas marcas e estes traumas. Ora chatou biasai, saruvari chetor que amassaia. Lodebar não tem poder de te aprisionar quando esta aliança é lembrada. As circunstâncias podem ter quebrado os teus pés. As circunstâncias podem ter roubado a imagem verdadeira que você tem do seu coração. Só que tem uma aliança que nesta manhã quebrará todas estas marcas. Davi se lembra de uma aliança com Jonatas, e nós nesta manhã olhamos para o Calvário e nos lembramos de uma aliança feita com o sangue. Não foi com prata, não foi com ouro, mas foi pelo precioso sangue do Senhor. O rei está lembrando de você nessa manhã. O rei está lembrando de nós nesta manhã. O rei irá nos chamar para algo novo. E essa manhã pode ser a manhã que nós vamos ouvir a voz do rei dizendo: chega!
Não ficarás mais em Lodebar. Lodebar não será mais a tua casa. Lodebar não será mais o lugar do teu endereço. Volta para um lugar de cura. Volta para um lugar de restauração. Volta para um lugar de provisão. Volta para um lugar onde você vai ser reposicionado como filho de verdade, como herdeiro verdadeiro. Nessa manhã, o Espírito Santo está te dizendo: pode ser um luto, pode ser um trauma familiar, pode ser uma enfermidade, pode ser um trauma emocional, um trauma financeiro, um trauma social, só que Ele está nos chamando. Não há nada que tenha mais poder que o nome de Jesus, que te chama nessa manhã para viver algo novo. Levante as tuas mãos aos céus nesta manhã. O Espírito de Deus está aqui. E Ele está te chamando. Saia de Lodebar. Saia de Lodebar. Deixe este lugar. Ouça a minha voz. O rei se lembra de uma aliança. O rei chama Mefibosete. Só que Mefibosete tem que tomar uma decisão. Deixar Lodebar para trás. Deixar a velha história para trás. Deixar os 20 anos para trás. Nós temos que tomar essa decisão nesta manhã. Deixarmos aquilo que precisamos deixar. Se esquecer desses 20 anos de tormento, desse tempo perdido, dessas marcas que temos carregado, porque tem algo mais excelente que está nos esperando. O Rei está chamando. O Rei está nos chamando. O Rei está nos chamando. Quem tem mais poder que o Rei? Quem tem mais poder que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Quem pode resistir à voz do Rei? Por isso o escritor aos Hebreus no capítulo 3 vai dizer: se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. Ouça a voz do Rei que está te chamando nesta manhã. Ouça a voz do Rei que está te chamando nesta manhã. Lodebar nunca mais. Lodebar nunca mais. O Rei está te chamando para sair daí. Ele precisou tomar uma decisão. Nós temos que tomar esta decisão. A partir da decisão que nós tomamos de nos levantar e sair de Lodebar, o Senhor mudará a nossa geografia. O Senhor mudará o lugar onde nós vamos estar. O Senhor transformará o ambiente onde nós estamos. Mefibosete ouve a voz do rei. Mefibosete toma a decisão de sair de Lodebar. Só que agora a casa de Mefibosete não era mais em Lodebar. O lugar onde Mefibosete iria receber alimento não era mais num lugar de miséria, era num palácio. Deus quer mudar a nossa geografia. Deus quer transformar o ambiente onde nós estamos. Deus quer te tirar deste lugar de trevas e te trazer para um lugar de luz. Deus quer te tirar desta depressão e trazer alegria de volta. Deus quer te tirar desta ansiedade e trazer a paz que excede todo entendimento. Ele quer mudar a geografia. O lugar em que você receberá o alimento precisa ser mudado. Ele quer te levar para um lugar onde o pão vai ser puro, onde a comida vai ser saudável, onde você vai poder ouvir a voz do rei falando com você, onde você vai poder sentar na mesa do rei, poder ter comunhão com o rei, poder ter comunhão com aquele que te tirou de lá. Eu lembro o dia que o Senhor me tirou de Lodebar. Eu sou o filho mais velho de uma mãe que teve que criar 2 filhos. Meu pai foi um homem que viveu preso no mundo das drogas aproximadamente 20 anos. E nós sempre moramos na cidade de Arroio do Sal. Estive lá uns dias. O Senhor fez muitas obras especiais. Minha mãe
entregou sua vida ao Senhor, desceu as águas, e eu agradeço a Deus por isso. Fomos criados numa infância bem difícil, família disfuncional. Eu passei toda a minha infância sem ver meu pai. E quando meu pai aparece, eu já tinha aproximadamente 12 anos, perdido no mundo das drogas, o pai ficou muito tempo. Só que quando meu pai volta crente, conheceu o Senhor, foi internado e ficou muito tempo numa casa de recuperação. E ele vem e começa a falar de Jesus para mim. E eu tinha algumas dificuldades, por causa das marcas, por causa do tempo, por crescer sem uma referência, por ter que aprender a lidar com o luto, por ter muito tempo perdido, tendo que trabalhar para sustentar uma casa e ajudar a mãe, a cuidar de um irmão mais novo. Marcas que me aprisionavam. Olhava no espelho, mas não me via bem. Achava que eu valia menos que os outros, que nunca seria ninguém na vida, porque cresci ouvindo palavras dizendo: vai ser drogado que nem o pai, vai ser perdido que nem os familiares, vai viver a vida assim. Esses dois guri não tem jeito. E a gente vem carregando essas marcas. Só que teve um dia que o rei me chamou de Lodebar. Quando eu tinha 13 para 14 anos, o Senhor me encontrou. Depois de ouvir algumas pregações, ir aos cultos, eu me lembro que dobrei o joelho numa casinha com as divisórias de madeira na casa do meu avô. E eu fui orar e eu disse: Senhor, se o Senhor é verdadeiro mesmo, tira esse peso do meu coração. Tira essas marcas que estão me aprisionando. Tira esse negócio que eu não sei nem explicar o que é, mas eu sei que tem coisas que estão me aprisionando, de ser o homem que o Senhor me chamou para ser. Eu sei que o Senhor morreu na cruz por mim. Eu sei que o Senhor tem uma história para mim. Eu sei que em Ti eu tenho uma perspectiva nova, mas eu não consigo andar, eu não consigo viver isso. E eu lembro que com os joelhos dobrados, como meu pai me ensinou, eu senti o calor do Espírito Santo lá em Lodebar. E ele veio de baixo para cima. E foi naquela noite que o Senhor me batizou com o Espírito Santo. Dentro de um quarto, sozinho, sem perspectiva nenhuma, sem entender nada. O Senhor foi lá em Lodebar buscar um menino de 13, 14 anos e trazer ele para fora. É o que o Espírito Santo quer fazer na sua vida. Depois de 14 anos servindo a Deus, vou cumprir 15 anos nesse ano, o Senhor começou a transformar Lodebar em um lugar novo. Pessoas da minha família se entregando ao Senhor, minha mãezinha, 14 anos orando por ela, meu irmão tendo experiências com Deus, minha família conhecendo Deus de uma forma diferente. Lodebar poderá ser transformada. Esta situação poderá ser mudada. Deus quer mudar a nossa geografia, te tirar desse lugar de prisão e te fazer livre. Você tem que sair daqui nesta manhã com a consciência: Deus me está chamando. Eu não posso continuar do mesmo jeito. Eu não posso viver carregado dessas marcas. Mefibosete tem a sua geografia transformada. Saiu de Lodebar e foi para Jerusalém. O Senhor quer te levar para este lugar. O Senhor quer nos levar para Jerusalém. Jerusalém é o lugar onde nós temos comunhão com o Rei. Jerusalém é o lugar que nós podemos ouvir o Rei. Jerusalém é o lugar que nós podemos comer o pão que o Rei nos dá. O nosso Rei não é Davi, nosso Rei é o Senhor. Nós temos que estar neste lugar, um lugar onde nós temos comunhão verdadeira, não no culto, não somente aqui, mas comunhão com Ele verdadeiramente. Agora Ele está sentado na mesa do Rei. Observe bem, imagine isso. Davi vai olhar para Ziba e vai dizer: todas as terras que eram de Saul, agora vão ser de Mefibosete. Houve uma restituição na vida de Mefibosete.
valores que estavam perdidos que começaram a ser resgatados, coisas que estavam esquecidas que começaram a voltar. Aquilo que Deus nos dá não cai no esquecimento de Deus. Aquilo que o tempo roubou de nós por causa das marcas que nós carregamos, as pessoas podem se esquecer, podem tentar tirar do nosso alcance, só que quando o Rei nos chama, Ele começa a trazer de volta o valor para nós. Ele começa a restituir. Só que Mefibosete não recebe uma restituição apenas das terras. Ele chega para o rei e ele diz: eu sou um cão morto. E agora o rei olha para ele e diz: você não é mais um cão morto, você é um príncipe restaurado. Você não é mais um cão morto você era lá. Aqui você vai sentar na minha mesa. Aqui você vai poder comer do meu pão. Mefibosete, cão morto você era quando você estava lá em Lodebar, mas eu te chamei, Mefibosete, e eu tenho algo novo para a sua vida. Fique de pé nessa manhã. Eu quero orar com você, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Nessa manhã o Rei está nos chamando. Nessa manhã o Rei está nos chamando. Nessa manhã, Lodebar tem que ser um episódio da nossa vida, somente de experiências que nós vamos usar para aquilo que Deus irá fazer na nossa história a partir de agora. Lodebar não pode ser o seu presente. Este lugar de depressão não pode ser o seu presente. Este lugar de crise familiar não pode ser o seu presente. Este lugar que você não consegue se levantar e tomar decisões em Deus para sair daí, não pode ser o seu presente. Deus que está nos chamando para algo novo. A Serra Gaúcha está clamando não por cães mortos, mas por homens e mulheres restaurados. Lodebar nunca mais. Deus está te chamando. Volta para Jerusalém. Recebe pão da minha mesa, palavra da minha boca, novas vestes. Senta na mesa, seja restaurado. Em nome de Jesus, levante a tua mão e comece a dar uma resposta ao Rei nessa manhã. Comece a dar uma resposta ao Rei nessa manhã. O Espírito de Deus te trouxe aqui para te dizer: o luto não te aprisionará mais. Essa enfermidade não será mais um obstáculo. Ratobiasana cantorebacai. Esse trauma emocional não poderá mais te deter. O Rei te chama, o Rei te chama. E somente quem quer ouvir a voz do Rei nesta manhã, somente quem quer ter uma geografia transformada, eu quero te convidar a dar um passo de fé e receber essa palavra em nome de Jesus. Se você está aqui nessa manhã e sabe que o Rei está te chamando, dê um passo de fé, mas não deixa para depois. Vem agora, o Rei está te chamando. Tem algo do céu, pão fresquinho. Sharoda serebe que anakai. Suramantorebia Hasu Urebandoshite Kebada Kamamataya Ramantorebia Sanamandaragai Aramatur Ite Halifeko Somansei Ketulibai. Seja livre. Lodebar não será mais o lugar da tua morada. Tem algo novo do céu, algo novo do céu. Receba nessa manhã pão do céu, novas forças, graça para vencer. Receba nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, algo novo, algo novo, algo novo. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua,
mas a igreja será arrebatada. Levante a tua mão e adore a Deus essa manhã. Acontecerá a sua igreja será arrebatada no piscar de olhos. Acontecerá. Levante as tuas mãos aos céus e adore a Deus. A terra chama, 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 e mais uma vez queremos ver. Mais uma vez. Você que está em casa, seja livre. Chama, O rei te chama. chama, 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 e mais uma vez queremos ver o céu descer. Com as mãos levantadas, com as mãos levantadas. Sureman Chokibia Hasu Sarokomantaraba Satakaya Perishe Viana Sotuliko Manakiasu Urke Sitefo Miasi Unaman Chokibirike Surematuri Bihasai Unaman Terebia Senukamai Manaman Chore Hasi Chora Senemancho. Não há distância que o rei não possa te alcançar. Não há Lodebar longe que ele não possa te chamar. Nessa manhã ouça a voz do rei. Se levante, ele te chama. Se levante, ele te chama. Lodebar nunca mais. Lodebar nunca mais. Venha, venha, venha para algo novo. Venha para algo novo. Sai agora. Deus está mudando a tua história. Em nome de Jesus, receba graça. Em nome de Jesus, receba novas forças. Em nome de Jesus, seja cheio da glória de Deus. Receba de Deus, receba de Deus. Ruja o leão. Receba de Deus, receba de Deus. Há renovo, há renovo, há renovo. Uramantarabagai, Aragaçu. De Jesus. Que ruja o leão. Seja livre desse trauma familiar. Seja livre desse trauma emocional. Seja livre desse trauma financeiro. Seja livre desse trauma com o tempo perdido. O descendente de Davi, o homem mais notável. Em nome de Jesus. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Ele é o descendente de Declare, Davi. declare, declare. O homem Adore com mais força. notável. Adore com vontade a Ele Deus. ama a justiça, odeia a iniquidade. Que o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Declare que ruja. Que ruja o leão e que a terra estremeça
nome de Jesus. Coloque a mão no teu coração nesta manhã. Coloque a mão no teu coração nesta manhã. Você que está em casa, faça assim pela fé. Nós que estamos aqui, todos em nome de Jesus, coloque a mão no seu coração, feche os teus olhos. Deus está nos chamando para algo novo. O tempo não pode passar e nós estarmos do mesmo jeito. Lodebar não pode ser nossa casa. Tem algo novo, tem algo novo, tem algo novo. Pisaremos os nossos pés num caminho pelo qual nunca andamos. Haverá algo novo. Choramante abeasterabacai. Haverá algo novo, um caminho novo que Deus está abrindo. Que Deus está abrindo. Obstáculos antigos estão sendo quebrados. Pisaremos nossos pés em algo novo que Deus está preparando para esta geração que está saindo de Lodebar. Filhos estão voltando para o lugar que é seu por direito. Restituição nova dos céus está acontecendo agora. Mudanças de geografia, valores estão sendo restaurados. Sim, sim, em nome de Jesus. Há um caminho que está sendo aberto. Coloque a mão no teu coração agora, em nome de Jesus Cristo. Toda cadeia, Senhor, toda prisão, tudo que está roubando este homem, esta mulher, de viver algo novo, de sair de Lodebar, que essas marcas que estão aprisionando este coração, esta alma, agora, cai por terra agora. Cai por terra agora, cai por terra agora, no poder do nome de Jesus. Nunca mais Lodebar, nunca mais cativeiro, nunca mais casa de martírio, enquanto a igreja canta prisão. Seja livre para receber e viver algo novo. Levante a tua mão e adore com gratidão. Pastor sumiu e as irmãs também. As crianças que cantavam, cantam em Jerusalém. Mas não vão encontrar. Que vinham adorar.
quantos sentem alegria. Eu fico imaginando, depois de 20 anos de desprezo, prepara um hino aí que nós vamos cantar todo mundo junto, só acerte o hino. Escuta aqui, ó. Você imagina, depois de 20 anos, 20 anos esquecido. Se ficar um aniversário esquecido já dói. É dia 10 de março meu aniversário, tá, Luiz? Não adianta me amar e me querer e no dia não brilhar nada lá, né? 20 anos, né? Esquecido. E agora o camarada entrando no palácio. Não é pastor Roberto. Pastor Roberto prega muito sobre Mefibosete. Não é em qualquer lugar que o cara foi aonde? Na mesa do rei. Eu penso que tinha festa, sim ou não? Então nós vamos cantar um hino que todo mundo sabe cantar, né? Você pode até ser esse aí que vocês cantaram recém, mas nós queremos cantar como Mefibosetes que saíram de Lodebar e estão sentados na mesa do rei. Se tivesse Instagram, ele ia fazer um story, né? Deus mudou meu cativeiro, aleluia, aleluia, aleluia. Sairei de Lodebar, não direi nada, mas haverão sinais. Então eu quero convidar você, pode cantar, não vai voar o teto, não vai cair, creio que não, né? Não vai cair o piso, mas é para cantar, que está terminando a escola bíblica em alguns lugares aí na serra, ou já estão indo para casa, e eles vão ouvir um estrondo de glória. É nós aqui em Antônio Prado unidos. Vamos lá então, vamos lá, glória a Deus, todo mundo junto. A morte venceste, Canta. o véu tu Olha aí. rompeste, a tumba vazia, Tá vazia. agora está. Volte pro lugar O cantando. céu te adora, proclama, ele proclama, te vives, Declara. e és invencível, inigualável, longe pra sempre Mefibosete está no Teu palácio. é o reino, tu é a glória, acima de todo e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Declare com todas as forças. Diante da majestade de Jesus. Olha a festa em Antônio Prado. Qual é o som? Qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som? E esse é o som. O carpinteiro batendo a porta. E esse